Olá, Nutrilete aqui. Nosso tema de hoje é glicação. E a pele é uma das estruturas que mais sofrem com a glicação. Mas, afinal de contas, o que é glicação? Glicação seria uma caramelização de proteínas. Assim como nós aquecemos o açúcar e ele fica caramelizado, dourado, mais duro, rígido, também as proteínas de todas as estruturas no nosso corpo também pode passar por esse processo chamado glicação. Esse processo de glicação e de inflamação é natural, só que em excesso ele vai danificar vários tecidos do nosso corpo. Glicação tem relação também com aquecimento de açúcar. Então, açúcar no nosso sangue é 36 graus, em excesso vai formar glicação, caramelização. E isso acontece muito nos diabéticos e também nas pessoas obesas, que nós poderíamos até chamar de diabesidade, diabetes associado à obesidade. Nós temos várias estruturas importantes na nossa pele, os queratinócitos, os fibroblastos, os melanócitos, as células imunes, as células endoteliais que formam os pequenos vasinhos da nossa pele, a matriz extracelular. A inflamação gerada pela glicação vai alterar todas essas estruturas, levando então ao envelhecimento, um envelhecimento acelerado por excesso de carboidratos simples, de açúcar, de glicemia, por um excesso de glicemia no nosso sangue que vai levar a uma hemoglobina açucarada, que é um dos exames que nós vamos ver. Que exames então nós poderíamos pedir para analisar esse processo que está acontecendo ali ou não de glicação, de inflamação? Hemoglobina glicada, hemoglobina açucarada, hemoglobina, que nós já comentamos no vídeo anterior. Se você não viu sobre hemograma, dá uma olhadinha lá que eu falo um pouco mais, só que com um excesso de açúcar. Que outros exames nós poderíamos ver? Porque o que acontece? Se eu tenho um excesso de glicação, se eu tenho um excesso inflamatório aí, ou descontrolado, nós precisamos reverter esse quadro. Para reverter esse quadro, eu preciso de alguns exames, de uma suplementação. Então, eu posso ter aí, por exemplo, a minha vitamina D. Eu preciso de vitamina D, mas quanto que está a minha vitamina D? Então, eu preciso de uma vitamina D aí entre 50 e 60. Porém, nem todos estão dentro desse valor. Lembram da individualidade que foi comentado lá no vídeo anterior? Eu preciso também do PTH, do hormônio, do paratormônio. Se eu tenho uma vitamina D de 50, mas o meu PTH está acima de 30, significa que essa vitamina D não é o suficiente. Então, percebam que nós temos que individualizar tudo isso. Que outros exames nós podemos usar? Nós precisamos de antioxidantes. Algumas enzimas são dependentes, né, de minerais. Então, nós precisamos aí do zinco, que deve estar ali entre 90 e 100, 120. Precisamos de um selênio de 120 a 140. Precisamos também de manganês. Existem algumas enzimas antioxidantes que são dependentes, então, desse manganês. Vitamina B12, que inclusive no diabético que faz uso de metformina vai ter sempre baixo, porque a metformina depleta a vitamina B12. Nós queremos uma B12 aí de 500, 600, acima de 500 pelo menos. Já existe, né, de repente aí até a opção de 800 mil, mas seguramente acima de 500. Um cromo, né, podemos dosar o cromo, que normalmente está abaixo de 1 e nós queremos 2. O magnésio sempre vai estar baixo, quase sempre vai estar baixo, ele não é um bom marcador também. Por quê? Porque a nossa alimentação realmente é pobre em magnésio. Então, o que nós poderíamos suplementar sem necessariamente fazer alguns exames, porque normalmente estão baixos? Magnésio,
né? Então sempre vai estar baixo. Carnitina, se você é uma pessoa que consome carne, não tem necessidade de suplementar a carnitina, mas se você é um vegano ou um vegetariano, seria interessante você suplementar a carnitina. Vitamina C, se você come fruta, se você faz o seu shot de manhã de limão todos os dias, também não tem necessidade de usar a vitamina C, porque com certeza você vai estar com a sua vitamina C. Vitamina E, presente em todas as sementes e castanhas, se você tem uma alimentação equilibrada, também não tem necessidade de usar a vitamina E. O NAC, que é um poderoso antioxidante, então algumas enzimas antioxidativas, como falamos, é importante, então o NAC aí você vai ter, então é um suplemento que poderia estar presente quando a gente pensa em glicação. O ácido alfa-lipoico, super importante, porque lembra diabetes, resistência à insulina, excesso, né, de glicemia, de açúcar no nosso sangue. Então, o ácido alfa-lipoico é fundamental para que essa insulina consiga tirar o açúcar desse sangue. Lembre-se que quanto mais tempo esse açúcar ficar na nossa corrente sanguínea, maior vai ser o estrago, maior a caramelização, maior a oxidação, o processo inflamatório. E a vitamina B3, também, normalmente, nós não pedimos a B3, mas ela está muito presente para quem consome fígado de boi, para quem consome carnes em geral. Se você não consome carne, é vegano ou vegetariano ou não consome, né, com frequência, sementes de girassol, sementes de abóbora, sementes de gergelim são riquíssimos em vitamina B3, cogumelos também. A coenzima Q10 acima dos 40 é importante para gerar um pouquinho de energia aí. E a glutamina é importante para as nossas células do intestino, mas aí é interessante que você faça realmente uma individualização da sua modulação intestinal, não saia por aí suplementando glutamina. Então, esses são os alimentos importantes, os nutrientes que você pode suplementar e as vitaminas e minerais, exames em geral que você pode dosar para controlar aí a sua glicação, a sua caramelização e evitar então o envelhecimento. Obviamente que não só envelhecimento, mas como hoje eu peguei a pele como exemplo, né? Mas todas as estruturas do nosso corpo, porque aquela membrana das células e todo o nosso corpo formado de células passa por um processo de glicação. Então não é só a pele, mas outros órgãos também vão estar sofrendo com essa alteração gerada então pela glicação e o processo inflamatório. Nos vemos no próximo vídeo.